Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui trazendo mais um anime do nosso guia de final de temporada da temporada de inverno e janeiro de 2018 com Devilman Crybaby, um anime muito aclamado pela crítica e muito reconhecido logo no começo do ano, e guardamos ele aqui pra fazer no nosso guia de final de temporada porque as nossas classificações aqui meio que colocou ele na temporada de inverno de 2018, certo? E pra falar sobre ele, Rafa, apresente-se. Boa noite, pessoal. Essa live está sendo gravada de noite, por isso estou falando boa noite. Justo. E vamos falar agora de um dos candidatos a melhor anime do ano, né? Nem da temporada. Com certeza, cara, com certeza Devilman chegou pra quebrar muitos paradigmas, quebrar muitos clichês. Ele é uma produção com certeza fora da reta, né? E pra explicar melhor, Rafa, o que se trata Devilman? Olha, se a gente começar pela sinopse, não vai parecer tanto assim fora da reta. Porque a sinopse se diz do Akira, que após ir numa balada bizarra com seu amigo Ryo, ele acabou adquirindo poderes de demônio. Então agora ele é ele tem o corpo de demônio e o coração de humano. Ele é o Devilman e agora ele vai lutar contra os demônios. Essa sinopse, só que é muito mais interessante do que parece. É muito mais interessante não só pelo como, mas pelo porquê. Devilman é um anime que eu diria muito sobre mensagens. Ele tem ótimos personagens, funcionais, não tão desenvolvidos, mas funcionais, por isso que eles se tornam ótimos. É estranho pensar dessa forma, mas tudo funciona pra contar o que eles querem e tudo está no seu devido lugar da forma que deveria ser. É algo estranho, bizarro, não é pra agradar todo mundo, mas se você se sentir cativado e você entrar nessa história, você vai ter uma experiência absurdamente fantástica. Sim, já começando só pra uma questão simples, o escritor que fez o Devilman, pra quem não conhece, é o Go Nagai, que é um cara conhecido por, vamos dizer assim, ele não é um dos caras mais de bem com a vida, ele só faz mangás onde todo mundo se ferra, com histórias um pouquinho datadas, mas aqui na adaptação não parece, até porque o Yuasa conseguiu trazer uma vibe muito atual pra Devilman. E eles carregam sempre mensagens importantes, tem muita coisa que tá ali, que em qualquer outro anime com Steph porcaria, seria porque sim, uma cena de sexo, pura violência gratuita. Aqui tem contexto. Já começando por um diferencial interessante. Toda a questão de violência ou sexo está ali para uma mensagem importante. Você pode pegar isso, só pode pegar, olha, estou vendo sexo, estou vendo violência, é melhor eu desligar até antes que meus pais vejam. Mas tem algo pra contar ali, você pega as entrelinhas, ou até quando algum personagem fala, porque eles são bem diretos nas mensagens que querem passar, é fantástico. É algo que você não vê em praticamente quase nenhum anime hoje em dia. Ele sabe pra que veio, as pessoas que trabalharam nele pensaram em tudo, e o próprio diretor, né, que é um baita diretor também, né, o Yuasa, ele criou em cima de uma obra muito criativa. Devilman, ele é um mangá, Go Nagai, de muito tempo atrás, e ele revitalizou essa obra contando uma segunda obra em cima disso, né, com uma segunda história em cima disso. Então, o Devilman Crybaby é uma história original, vamos dizer assim, porque ele reinventou a roda aqui e colocou muitos elementos próprios dele, como o elemento da corrida, que é um grande simbolismo na história. Se eu não me engano, tem até alguns personagens ou passagens, ele trocou e mudou a trama e temperou os Zephyrs, por exemplo, só pra cortar rapidinho, os Zephyrs, por exemplo, são totalmente criação do Yuasa, porque, se eu não me engano, no mangá eles são delinquentes qualquer. Sim, sim. E ele revitalizou até pra deixar atual, né, o uso da tecnologia, digamos assim. Então, tudo aqui foi pensado, foi projetado, nada é vazio. E se você acha isso, obviamente você tem o direito de achar, mas entenda que se você procurar, tem coisa aqui. Se você assistir 2, 3 vezes Devilman, ainda você vai achar coisa, ainda você vai achar mensagens, ainda você vai achar coisas que vão te tirar a cabeça no lugar, porque é uma obra fantástica do começo ao fim, em todos os quesitos, seja de direção, animação, que inclusive já a gente vai falar um pouco dessa parte um pouco controversa, né, mas entenda que Devilman
Devilman é uma obra que foi criada pra quebrar paradigmas. Quebra paradigmas, até porque algo que a gente falou no review do Be The Begin meio que se aplica um pouco aqui, que é sobre personagens, porque os personagens de Devilman, como você falou, eles funcionam, mas eles não são super complexos e criativos, mas eles são muito interessantes pra passar as mensagens que o anime quer passar. A questão do nosso demônio interior com a Kira, até uma mensagem de amor que a Miki passa a todas as pessoas, eles funcionam justamente pra isso e foram criados para isso, mas eles são reais dentro do contexto que eles foram concebidos. E, além disso, são personagens que, é uma coisa que eu não esperava, são incrivelmente carismáticos. Você não percebe, mas chega um momento em que você simplesmente começa a gostar muito desse personagem. Você começa a torcer por eles, você quer que tudo dê certo, você começa a entender melhor as passagens deles. São personagens que, olha, foram incrivelmente bem concebidos e você não percebe. De início você só pensa, são personagens qualquer coisa. Eu acho que o melhor exemplo disso, cara, como a obra consegue te trazer pra dentro dela sem você perceber, e quando chega em certos momentos você fala, caraca, eu estou preocupado até com esse personagem, é os próprios rappers, sabe? No começo você tem eles como os antagonistas genéricos, cara que estão ali só pra zoar, só pra quebrar tudo, e o processo da história vai mudando totalmente a faceta de todos eles. E os personagens vão mudando e vão entrando em situações que aos poucos você vai se apegando, e ele não te choca, obviamente, em certos momentos acontecem certas escolhas, mas ele não utiliza isso de fato pra você virar a chave com cada personagem, é gradual. Então quando acontece um momento de ápice da história, um plot point, você já está preparado emocionalmente pra você sentir ligado àquele personagem ou aquele acontecimento da história. Então é gradativo. É óbvio que nem todo mundo gosta, nem todo mundo aceita. Devilman divide opiniões como divide mares, né? Então é muito interpretativo esses quesitos aqui. Mas com certeza ele tem qualidade mesmo pra quem vê que realmente o negócio talvez não aceite muito de um âmbito pessoal, né? Sobre o ritmo dele, que é também outra coisa que divide muito opiniões, é que ele começa muito expositivo, ele começa muito chocante no sentido visual, né, mostrando muita violência, sangue, partes de corpos e até mesmo sexo. Então ele mostra coisas pesadas, ele mostra esse negócio que, olha, meu Deus do céu, não posso assistir porque é chocante, e imagina se meus pais passam atrás de mim quando eu tô assistindo um negócio desse, né? Tem essa ideia, mas ao longo da história isso vai mudando e você entende que isso não é gratuito, como já foi falado aqui. E apesar dos pesares, eu vejo, no meu julgamento, que ele não precisava nem de um episódio a mais, nem de um episódio a menos. Ele andou na medida certa, ele deu tempo ao tempo, e tudo aqui foi contado com o devido cuidado, respeito e intenção dentro da sua narrativa. Eu acho que poderia ter uma ou outra coisa melhor explicada, mas eu sinceramente pego a mesma opinião. Não precisava de mais nada, ou nada menos. Esse episódio é inútil. Teve um porquê daquele episódio, você só não entendeu. Podia ter explicado muito mais coisa. Ou isso não era importante, ou isso foi explicado e você não percebeu. Me impressiona como o Devilman, ele é bem curto até, são só 10 episódios, mas ele termina e você não fica com aquela sensação de eu quero mais. Você fica com aquela... Você pode até ficar por eu quero ver mais coisas de Devilman, vou ler os spin-offs, vou ler o mangá. Mas essa história fecha perfeitamente, não precisa de mais nem menos. Exato. E, bem, já chegando na parte um pouco mais... que é um pouco difícil para algumas pessoas aceitarem, que é a produção, a sua animação em específico, né? Porque, em parte principalmente sonora, as músicas, é algo estonteante. Devilman tem uma produção sonora insana, principalmente da sua trilha sonora, que é maravilhosa, mas a sua arte talvez seja um pouco abstrata demais para algumas pessoas entenderem e aceitarem.
ele quebra o personagem, ele intensifica traços, ele torna alguns traços dos personagens cartunescos em certos momentos, e tudo isso é pra intensificação de sentimentos. Então ele é sempre surrealista, mas é por causa da proposta dele. Essa falta de realidade traz uma realidade abstrata pra obra muito interessante. Então quando você vê um personagem quebrando e parecendo um bonequinho da Toei ali, ele não está sendo mal feito, ele está sendo pensado. Então quando você tira e faz até uma cena meio cartunesca com o personagem, tem até uma cena muito interessante do próprio Akira, ele vai falar com o irmão da Michi e ele fica grande, a cabeçona dele cresce e o braço dele de uma ponta pra outra da mesa chega e aponta, como se fosse de fato um cartoon, como se fosse de fato um desenho norte-americano, sei lá, Tom e Jerry faz muito disso, Pernalonga faz muito disso, e tudo isso são liberdades artísticas pra passar uma mensagem, pra fazer uma cena. Então ele não se agarra muito à verossimilhança visual, ele brinca muito com a arte, assim como, por exemplo, outros diretores e animadores fazem isso. O próprio Shimbo, né, quem gosta muito de Shaft, sabe que ele gosta de brincar muito com a arte, não deixando tão cartunesca, mas fazendo filtros e efeitos muito loucos. E aqui em Devilman eles brincam com o character design, ele quebra, o personagem vira borracha, fica todo desengonçado, perde totalmente o esqueleto, mas é tudo pra mensagem, é tudo pra impactar, intensificar a cena. Não só isso é coisa do próprio diretor. Quem conhece obras do Yuasa, principalmente um anime que muitos conhecem ou já ouviram falar, e se você não viu, eu recomendo muito, que é The Tatami Galaxy, que o estilo artístico do Yuasa é surrealista, é super bizarro, e quando ele vai pra comédia, meu amigo, sai qualquer coisa dali. Não de ruim, mas você não sabe o que esperar, porque sempre é um estilo de arte, vamos dizer assim, simplista, mas que é permitido fazer muita coisa abstrata ali. Não tem como explicar muito sem dar muitos spoilers de um outro anime que não tem nada a ver com esse, mas o que o Yuasa faz é algo mágico que eu vejo que apenas diretores pouco recentes hoje em dia, como ele fazem, que o único que eu me lembro disso é o próprio Shimbo. Que quando você pega uma obra do Yuasa, você vê que é uma obra do Yuasa, é uma obra dele, especificamente dele. Tem os traços dele, tem a forma de história, o formato de história dele, tem bizarrice dele, mesma coisa do Shimbo. Então é algo da identidade do diretor. Diria que se você não gostar disso, é literalmente por opinião pessoal, porque o que o cara faz ali, poucos fazem e ele manda muito bem. Sim, e puxando já até pra conclusão, né, pra parte até de opinião pessoal, eu amei Devilman, eu achei assim uma obra que eu não esperava absolutamente nada dela, obviamente muito bem conceituado o mangá e tinha até umas versões um pouco estranhas, né, antigamente, teve aí os seriados, digamos assim, descaracterizaram o Devilman do que realmente é a proposta dele, né, e esse anime me pegou de jeito, de parte emocional, e eu me emocionei, e eu refleti, eu viajei com Devilman Crybaby, e é uma história falando já sobre mensagens, ele fala muito sobre demônios internos, externos, sobre redenção, sobre perdão, sobre o bem e o mal, sobre o eu e o seu alter ego. Ele é uma obra que fala muito sobre questões pessoais e mundanas e sociais, porque ele chega a falar de coisas da sociedade, né, até intolerância social, de uma forma magnífica. E uma obra que trabalha tanto com mensagens e sabe chocar, e sabe dar um tapa na sua cara e falar: ei, olha isso, se atente a isso, pense sobre isso, é uma obra magnífica, é uma obra que realmente ela merecia existir, é uma obra que veio até em um bom momento, muito atual, né? Então eu vejo que tudo isso monta, né, não apenas pela parte técnica e não pela história que eles estão contando, mas pelas mensagens que eles querem passar, que Devilman é uma obra que você tem que assistir, sabe? Você deve assistir, experimentar e, obviamente, você tem direito de gostar ou não, mas entre na obra, aceite o que eles querem falar, aceite as bizarrices, não se choque, ou melhor dizendo, se você se chocar é melhor ainda, porque é isso que eles querem fazer. Devilman, acima de tudo, eu vejo que ele é uma história que quer contar uma história, e isso daí já é um ponto positivo, um dos maiores pontos positivos que eu dou pra uma obra de ficção, porque muitas histórias existem só por existir, e essa não, ela existe, ela sabe o que quer, e ela sabe passar o que quer, e é uma experiência fantástica, e só vai. Eu até completo, eu digo que a gente precisava
precisava de um anime como Devilman, porque hoje em dia temos animes muito que tem uma mensagem, que querem passar uma história, como por exemplo Sangatsu no Lion, até se pegarmos, dependendo do quão recente eu estiver falando, podemos pegar o Fullmetal, podemos pegar Hunter x Hunter, só que Devilman é um anime que ele pega uma coisa que a indústria de animes faz atualmente, que é botar gore e putaria só porque vende, não porque combina com a história ou porque tem um a mais dentro, mas é só porque vende. E ele utiliza tudo isso para contar a história, para passar várias mensagens interessantes. Eu espero que após Devilman, duvido muito, mas eu espero que com Devilman nasçam outras obras que façam coisas parecidas, que peguem essas coisas simplesmente gratuitas ou só porque vende da indústria e transforma em algo a mais. E transforma em algo de eu quero ver isso, não porque violência é legal, porque a violência que está aí é para passar algo. E sempre quer passar algo. Devilman, pra mim, foi uma experiência fantástica por causa disso. Como eu disse no início, e eu vou repetir aqui, Devilman já tá como candidato fácil para melhor anime do ano. Fácil. Não só porque ele é excelente em muitas coisas que ele faz, mas porque ele é um anime muito diferente do que a gente vê hoje em dia. E é algo que, pra mim, pelo menos, vale muito a pena pra recomendar pra qualquer um. Por mais que eles tenham uma violência, uma arte muito vamos dizer, entre aspas, complicada de ver, ele é um anime que eu recomendo pra qualquer um que goste de uma boa história. Devilman é uma história quase que impecável. E, assim, não trouxe antes, mas só completando, já que veio pela Netflix, veio dublado, né? E ainda assim, a produção original, ela é superior à dublagem. Não que a dublagem seja ruim, não que você tenha uma experiência... você vai ter uma experiência um pouco mais inferior do que o original, em questão de qualidade técnica de som, mas vale a pena, vale até a pena também pela dublagem, ainda assim o original sendo muito mais magnífico nos momentos que os personagens realmente precisam aparecer e a interpretação deles se sobressaem da tela, né? Mas só um último pontinho aqui pra explicar pra vocês. É uma questão da dublagem, é porque, por exemplo, eu não me incomodei tanto que eu vi Devilman 2 vezes e foi tudo dublado, as 2 vezes. Mas é aquilo que eu estava conversando com o Tanner outro dia. A dublagem não é ruim. O problema é que para uma obra como Devilman, precisava ser algo muito maior. Ela é só ok, enquanto poderia ser muito mais, como a própria dublagem japonesa é. Exato. É um trabalho ok em cima de um trabalho extraordinário. Assim como aconteceu em outras obras que, ao longo dos reviews, vocês vão vendo também. Quando as obras tiverem, obviamente, dublagem, a gente vai dar o nosso pitaco aqui também. E Devilman, infelizmente, ele é um anime... Infelizmente, né? Ele é um anime super bem produzido e a dublagem talvez deixe um pouco aquém a toda a qualidade técnica excelente dele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês de Devilman. Se vocês gostaram, não gostaram, compartilhe esse vídeo, manda pra todo mundo e continue acompanhando a gente aqui nas lives da Twitch ou também no Projeto LB, né, que estamos fazendo. Tem a gravação desse vídeo na Twitch, o link tá aqui na descrição e vocês estão vendo a versão final aqui também se estiver no Projeto LB. Então é isso, gente, muito obrigado a todos e vamos indo nessa. Então, um bom anime e até o próximo vídeo.